Nuestra siguiente charla nos lleva hasta un tema crítico en la salud digital, la ciberseguridad. Nos acompaña Arthur Paixão, líder en ciberseguridad del Hospital Albert Einstein y experto en proteger sistemas clínicos complejos. En su conferencia Ciberseguridad, transformando la seguridad en la atención médica, nos mostrará cómo fortalecer nuestras defensas en un entorno cada vez más digital. Boa tarde, pessoal. Eu tinha preparado uma apresentação com outro speech, vamos dizer assim, para poder falar hoje, só que, baseado nos assuntos que foram comentados entre ontem e hoje, eu senti a necessidade de mostrar o verdadeiro risco que existe quando se fala sobre segurança cibernética. Não adianta a gente falar sobre inteligência artificial, tomada de decisão, segurança de paciente, sem a gente lembrar que a segurança cibernética hoje ela faz parte da segurança do paciente. Eu me chamo Arthur Paixão, acho que a introdução é menos importante aqui, acho que o que mais importa é esse caso aqui. Então, o Brasil, hoje, ele é um dos países, é o segundo maior país atacado quando a gente fala de segurança cibernética na área da saúde. E esse foi o resultado de uma pesquisa, onde eu e o Diego Mariano, meu amigo, desenvolvemos como poderíamos melhorar a capacidade de detecção e melhoria na questão da evolução de integrações entre sistemas, hospitais e unidades na segurança da informação. Vale lembrar que segurança é algo muito caro e não são todas as instituições de saúde que podem estar fazendo esse tipo de investimento. E esse resultado da pesquisa que a gente desenvolveu era que é possível você construir uma segurança cibernética dentro de uma instituição com baixo custo. Quando a gente está falando de tecnologia, foi mencionado ontem, hoje, da evolução tecnológica, o desenvolvimento do raio-x em 1895, a importância da gestão de saúde informatizado, e hoje, que se falavam que era o futuro, 5G, inteligência artificial, e a questão de computação quântica, não é mais o futuro, é o atual. Mas muita gente não se pergunta como que esses sistemas se conversam. O primeiro ponto em questão isso aqui é basicamente uma unidade de saúde, vocês podem ver. Tudo, no fim das contas, e no fim do dia, ele está dentro de um data center. Todos os dados da instituição, ele está dentro do data center. Quando a gente está falando de sistemas de facility, estações de enfermagem, desde salas de conferência, todos os dados vão convergir para o mesmo lugar. E esses dados a gente sabe que são dados importantes, mas alguém já parou para pensar em qual é o papel da segurança na transferência desses dados? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem aqui. E fala muito sobre interoperabilidade, diversos protocolos específicos, informações onde elas trafegam em diversos segmentos e setores. E a gente para pensar que um sistema de saúde vulnerável, ele é um sistema de saúde em risco. A gente tem alguns casos, e muita gente se vê falar sobre casos de ataques de ransomware. A gente tem alguns exemplos brasileiros aqui, onde hospitais foram afetados e tiveram paradas por conta desse tipo de incidente. Além disso, tivemos outras instituições onde tiveram diversos dados de pacientes que foram vazados, não só no Brasil, mas também na América. E o principal ponto que fica a questão, tivemos um caso de morte por conta do incidente cibernético. O caso de morte, basicamente, foi o hospital estava fazendo uma cirurgia, o sistema ele teve o tipo de incidente, o hospital parou de funcionar, foram fazer a transferência desse paciente para uma outra unidade e o paciente veio a óbito durante o percurso. Então, a gente começa a ver que a segurança ela não é apenas para os dados. A segurança ela tem que ser preocupada pela vida do paciente. Além disso, não é a questão do se, mas quando vai acontecer. Quem se antecipa consegue prever problemas e evitar riscos. Como foi mencionado ontem, o setor de saúde hoje ele tem um número gigantesco quando a gente se fala de o custo por conta de vazamento de informação. Mas o vazamento de informação ele é um pequeno pedaço da ponta do iceberg que tem aqui. A gente entende que hoje existem modalidades pouco conversadas sobre riscos de segurança que são específicas para esses setores, como, por exemplo,
Crime as a Service. Existem grupos organizados, especializados em atacar instituições de saúde para roubo de informações e vender dados, extorsão em geral. Além disso, a gente vê que o uso de dados comprometidos, boa parte desses incidentes eles acontecem por conta de vazamento de informações entre terceiros. E o que é o terceiro? São empresas parceiras, third parties, onde vocês têm contratos, porém a segurança da sua instituição ela está ok, porém a da empresa terceira não. Eles não se preocupam com a segurança. Então eles usam essa empresa como um acesso privilegiado para o seu ambiente. Com todo esse conhecimento de incidente e risco, nós do time do Albert Einstein começamos a desenvolver pesquisas específicas e a gente percebeu que a quantidade de tentativas de incidente ela aumentou em 80% em 2 anos. E o que é a tentativa de incidente? Um vazamento de uma base de dados de algum local onde as pessoas... um cadastro que foi feito em algum site onde foi utilizada a mesma credencial da empresa e essa base vazou e a pessoa tentava utilizar essa mesma credencial para tentar acessar o nosso ambiente. Então, a gente conseguiu monitorar muito isso e conseguir fazer esse tipo de bloqueio e detecção. E aí, como foi mencionado, o tempo médio para poder fazer uma contenção de um vazamento de dados é de 329 dias no setor da saúde. Lembrando que é quase 100 dias mais do que um setor financeiro. O que isso quer dizer? São 236 dias para você saber que seu ambiente ele foi comprometido. E, além disso, ainda tem 91 dias até você conseguir conter o incidente de verdade. E como que a gente consegue mitigar e prever esses riscos? Simulando os incidentes. A melhor forma é fazer isso. Nós temos alguns times especializados e esses times eles se conversam para poder trocar informações. Como, por exemplo, o Red Team. O Red Team é um time especializado em segurança ofensiva, onde é responsável por atacar nossa instituição e encontrar fragilidades para garantir que os nossos controles de segurança eles realmente estão sendo efetivos. Como também nós temos o Blue Team. O Blue Team ele é responsável pela parte de bloqueio, monitoramento e garantir que ninguém vai conseguir atacar o nosso ambiente. Em paralelo, também temos o Purple Team. O Purple Team, basicamente, é uma junção desses dois times. E em alguns momentos do ano, eles vão trabalhar em conjunto para tentar extrair o máximo das duas áreas. E aí, o que a gente faz de diferente hoje? Muito comum você encontrar empresas do setor da saúde onde eles se focam apenas em testar sistemas e não simular ameaças. E aí é que está o grande erro. O papel que a gente teve de desenvolvimento nessa parte de segurança foi muito um fato de simular ameaças. E aí, quando fala de simular ameaça, é esse exemplo clássico aqui. Foi um analista, onde ele foi testar uma máquina de ressonância, utilizando uma metodologia padrão de mercado, de testes de segurança, e simplesmente ele parou o equipamento. Por quê? Porque a gente percebeu que o teste tradicional não vai funcionar na nossa área de saúde. E aí que a gente começa a perceber que a segurança ela vai de acordo com o ambiente. Não adianta eu querer fazer um teste muito agressivo se o meu ambiente ele ainda não está preparado para receber aquele tipo de teste. Então, existe essa pirâmide onde a gente determina qual que é o nível de agressividade para poder fazer aquele ataque. A gente vai desde o funcionário curioso ou um funcionário insatisfeito, que ele não tem conhecimento nenhum de segurança e vai tentar prejudicar a empresa. A gente tem o script kiddie, que são pessoas que têm um conhecimento básico na segurança, mas só usa ferramentas que tem disponíveis no mercado. Tem um hack ativista, que são pessoas com vieses geopolíticos e que têm algum motivo real para poder comprometer um outro país. APTs e grupos organizados, que são os mais comuns que a gente vê hoje no mercado. E com isso também, Nation State Hackers, onde países brigam por questões de segredo industrial, informações privilegiadas de governo e por aí vai. Só que não adianta eu fazer um teste no estilo Nation State na minha instituição se eu não estou preparado ainda para receber um teste de um script kiddie. Então a gente precisa pensar em como entender primeiro o que tem como está a nossa maturidade. Baseado nesse modelo, a gente começa a perceber que a gente começa a gerar métricas de melhoria dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, dos nossos processos. Onde a gente fazemos teste em Stealth Mode. E o que é o Stealth Mode? São testes que ele tem a obrigação
de passar indetectável, de ser indetectável. O nosso time de monitoramento de defesa ele não pode detectar esse tipo de ataque. Da mesma forma que a gente também tem teste em noise mode, para garantir que todos os alertas que a gente escreveu, ele vai funcionar durante aquele teste. Além disso, testamos a nossa maturidade do nosso time, procuramos entender quais são os processos que eles não estão adaptados, e aí sim, a gente começa a levar a maturidade da instituição. Aqui são alguns modelos de testes que nós fazemos hoje em dia. Então, ele vai desde um ataque no modelo externo, onde tem uma pessoa mal intencionada que quer comprometer a instituição, seguindo alguns vetores de ataques, como ataque de phishing, uma aplicação vulnerável, ou até um acesso físico, de entrar na instituição e deixar algum implante para comprometer as máquinas. Parece coisa de filme, né? Você ouvir isso, né? Mas acontece bastante, vocês vão ver. E tem um outro modelo, que é o modelo de insider. E o que é um insider? É aquele funcionário que tem algum acesso privilegiado dentro da sua instituição, que não está satisfeito com o trabalho e quer prejudicar a empresa de alguma forma. É muito comum você encontrar esse tipo de cenário também. E aí, não adianta a gente monitorar as ameaças, né? Eu acho que o principal ponto aqui é precisamos agir igual às ameaças, porque assim a gente consegue elevar o nosso padrão. Aqui está um exemplo que muitas pessoas ainda estão negligenciando quando a gente se fala de inteligência artificial, que é o uso do deepfake. Deepfake, hoje em dia, eu acho que é um dos maiores cases de incidentes financeiros que existem, e ele vai até desde transferências financeiras milionárias entre empresas, até empresas de seguranças que recebem tentativa de comprometimento por outros países. Aqui está um clássico exemplo do mau uso do deepfake, onde você consegue enganar médicos através de exames de raio-x. Você consegue alterar resultados de exames em tempo real, fazendo alucinações no modelo, para poder garantir que o médico entenda que aquela imagem ela é uma imagem real e não uma imagem falsa. Um outro modelo do que a gente tem aqui são você conseguir implantar nódulos dentro de resultados de exames. Muita gente não acredita nesse tipo de modelo, mas a gente está aqui mostrando que é bem comum hoje em dia e não é complexo de fazer isso. Aqui deixar alguns exemplos aqui. Da mesma forma que ele implanta nódulos, ele também remove, para fazer de conta que uma pessoa não tem uma doença. E como que faz esse tipo de ataque? Em que cenário isso poderia acontecer? Uma pessoa, um paciente, basicamente ele vai estar numa sala de espera para poder fazer algum tipo de procedimento de exame. O enfermeiro ou responsável técnico ele sai da sala. Essa pessoa mal intencionada, ela chega no ambiente e basicamente ele só faz uma troca de cabo. Ele vai tirar um cabo de rede, conectar no dispositivo dele, conectar novamente e aí sim ele começa a ter acesso aos dados do equipamento. Como vocês vão ver. Como vocês puderam ver, o usuário ele não precisa ficar fora muito tempo da sala para poder fazer a instalação. E com isso, uma vez que ele tem esse tipo de acesso, ele consegue manipular o resultado do exame, dizendo se o paciente ele tem ou não algum tipo de doença. E o resultado final. O que a gente fala? A gente tem um mantra que é um hospital que não tem cibersegurança é a mesma coisa que um centro cirúrgico sem esterilização. A gente sabe que alguma coisa muito crítica pode acontecer naquele ambiente. Dentro do Einstein, nós temos um centro de pesquisa de contra-inteligência e a gente percebeu com essas pesquisas que
fatores geopolíticos, eles também podem afetar o setor da saúde. Um exemplo clássico foi esse do ataque do Hezbollah com Israel, onde aconteceu no Oriente Médio e que a nossa instituição acabou, durante aquele período do ataque, recebemos diversas tentativas de ataques também. E a gente percebeu que, fator geopolítico ele também precisa ser levado em consideração dentro das instituições de saúde para a questão de monitoramento. Um caso clássico que tivemos também, pesquisa, isso aqui é um quarto inteligente, e dentro desses quartos inteligentes nós temos um ambiente segmentado para fazer testes de equipamento. Nesse ambiente segmentado, estávamos avaliando uma empresa responsável pela parte de automação de quartos e leitos, e tinha um equipamento, que era uma controladora de ar-condicionado, onde ela faria a gestão da temperatura do ambiente, muito comum, vocês veem em lugares mais tecnológicos, e esse equipamento ele estava tendo um comportamento estranho. E que tipo de comportamento? Ele estava tentando se conectar em qualquer outro dispositivo que estivam na rede. Como que a gente detectou isso? O fato de ter um ambiente segmentado para testes deu essa visibilidade para a gente. Uma vez que a gente tinha esse equipamento dentro de um ambiente controlado, o que aconteceu? Conseguimos entender, pegar o equipamento e ver o que estava acontecendo. Basicamente, ele estava tentando se comunicar com outros países através de um acesso externo, de uma pessoa externa, estava tentando acessar o equipamento para tentar manipular comandos dentro da nossa instituição. Uma vez que a gente pegou isso, reportamos para a empresa e descobrimos que a distribuidora do Brasil daquele equipamento estava infectada. Todos os equipamentos de todos os clientes daquela empresa estavam com o mesmo tipo de problema. Então a gente reportou, resolveram o caso. Mesma coisa, equipamentos de controle de pressão. É muito comum também você encontrar, principalmente com questões geopolíticas, o pessoal tentar prejudicar o ambiente. E isso aqui é algo muito particular do Brasil. Não sei se vocês têm por aqui ou no país de vocês, mas grupos se mobilizam dentro de redes, para tentar vender coisas. O que seriam essas coisas? Medicamentos, tarja preta, medicamentos falsos, prescrições médicas reais. E o que geralmente a gente começa a monitorar nisso? Percebe? Existe muito furto interno das instituições onde vendem esses dados e esses materiais para fora para conseguir levar vantagem financeira. Então, isso é o tipo de caso que o fato cultural do Brasil ter esse tipo de cenário, a gente precisou trazer, incorporar para o nosso monitoramento para evitar qualquer tipo de incidente. Finalizando, aqui a gente teve uma pesquisa que foi apresentada naquele evento que eu comentei, onde separamos 28 dos principais players de saúde que teve, para poder avaliar como que está a maturidade de segurança dessas instituições na América Latina. E a gente percebeu que, desses 28 players, tivemos um total de 73 vulnerabilidades altas e críticas. E o que isso quer dizer? Eram vulnerabilidades que poderiam comprometer o dado do paciente ou comprometer até a instituição. E um fato relevante para isso aqui é que grande parte dessas vulnerabilidades estavam relacionadas ao protocolo DICOM, de imagem. Então, qual que foi o recado que a gente percebeu? Empresas de imagem ainda não estão preparadas o suficiente para trabalhar com segurança. A cibersegurança, o que a gente percebe é que ele pode ser um investimento caro, mas ele também é um fator diferencial competitivo de mercado para a sua instituição. Além disso, ele pode valorizar a marca da sua empresa. Então, não adianta fazer a segurança do paciente se a gente está negligenciando a segurança cibernética. E isso é um diferencial para muitas instituições hoje, onde a gente vê que empresas investem na segurança como fator específico para a marca. Não adianta falar sobre fator competitivo, marca, diferencial de mercado, se a gente não fizer essa junção de informações, onde existe uma balança onde não adianta eu ter a segurança 100% se a usabilidade do meu sistema ele é muito complexa. E não adianta eu ter um sistema de fácil acesso se minha segurança está comprometida. Então precisa ter esse equilíbrio. E como que a gente tem esse equilíbrio? Existe uma pirâmide que a gente considera de indicadores de performance, onde para cada ação que a gente desenvolve, ela tem que pensar nos seguintes fatores. Excelência operacional, para garantir que tudo que estamos desenvolvendo, ele chegue no estado da arte
para o nosso paciente, para a nossa instituição, para nossos funcionários. Gestão de risco, porque o risco ele sempre vai existir. E não é porque a sua instituição tem um risco que você pode estar vulnerável ou exposto para o mundo. O risco ele precisa ser mitigado e controlado. Ele, dependendo do tipo de cenário, como, por exemplo, equipamentos médicos muito antigos e específicos, que tem um tempo de vida mais longo, você precisa conviver com aquele equipamento porque ele é muito caro. Então, até que saia a próxima versão com as correções, leva um certo tempo. A experiência do usuário e compliance e gestões regulatórias. Então, uma vez que você desenvolve, pensa na segurança, no security by design, antes de qualquer projeto que você desenvolva na sua instituição, você consegue ter uma eficiência muito maior nas suas entregas. E, além disso, tem a questão também das frentes de proteções, onde geralmente são usuários, dados, aplicações, dispositivos conectados IoTs, IoMTs e questões de redes. Segurança ela tem que ser um hábito, porque ela precisa fazer parte da rotina da instituição. Ela não pode ser apenas um evento onde vai se falar de segurança. Ela precisa estar no dia a dia da operação, as pessoas precisam pensar na segurança no seu trabalho, e com isso, a instituição como um todo ela acaba ganhando. Mas o principal afetado com esse trabalho que nós fazemos é o paciente. Porque a ideia é a proteção da vida do paciente. E se a gente não pensa também na segurança, estamos negligenciando isso. Deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Dúvidas, estamos à disposição. Em outubro desse ano, estaremos organizando um fórum específico de cibersegurança no Albert Einstein. Quem tiver interesse em participar, a Marta está aqui para conversar com vocês. Muito obrigado.